Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo, nessa orientação, ele não está falando apenas de algo que está no seu coração e as suas intenções. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, evidentemente, que o Espírito Santo, que inspirou a Escritura, queria que nós soubéssemos dessa situação com a qual Paulo teve que lidar e como ele agiu exatamente e o porquê. Então, Paulo está dizendo que antes da sua visita aos Coríntios, ele julgou importante, necessário, enviar uma comitiva que o precedesse, que chegasse na frente. Qual era a missão e o papel dessa comitiva? Preparar a dádiva. Isso não apenas sugere, sustenta a ideia e o conceito de que nossas ofertas devem ser preparadas. Elas precisam de uma preparação. Alguém falou, por que todo domingo vocês dão uma pregadinha antes da oferta? Né? Eu falei, porque isso atende a um princípio bíblico. Nós não queremos apenas fazer a coisa certa, como falamos semana passada, queremos fazer a coisa certa do jeito certo. E o tempo todo a gente mexe em questões que estão ligadas não só ao que fazemos, mas por que fazemos. E quando Paulo manda essa equipe para preparar os coríntios, uma boa pergunta a se fazer é: o que exatamente era essa preparação? No que ela consistia? Talvez a primeira coisa que passa pela cabeça, para mim isso aconteceu durante um tempo, imaginar, bom, os irmãos não poderiam ser pegos de surpresa, de sopetão. Eles tinham que saber que a oferta ia rolar para estar preparado para isso. Mas o texto mostra que eles já sabiam. Então Paulo não mandou essa comitiva com o propósito de informar que haveria oferta. Não era essa a ideia da preparação. Pastor, talvez eles até soubessem, mas pode ser que eles não estavam muito empolgados, então Paulo queria gerar engajamento, compromisso, envolvimento. Também não. Como sabemos que não? Porque Paulo disse, mandou essa equipe para preparar de antemão a oferta que eles prometeram. Isso significa que eles não só sabiam que teriam oferta, como já estavam engajados. Porque já haviam prometido, ou seja, se comprometido com aquilo. Então a ideia de preparação nem é avisar que vai ter e nem tampouco gerar engajamento. Qual é o foco dessa preparação? Paulo termina falando disso no final do verso 5 que lemos, para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Basicamente o que o apóstolo está falando é que nossas ofertas expressam algo. Elas comunicam, elas falam. Há uma linguagem por trás de toda oferta, ainda que não verbal. Em Hebreus 11:4 a Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época e continua falando até hoje, porque nossas ofertas falam. Então Paulo estava dizendo, eu quero que elas falem o que deveria ser dito e não o que não deveria. Então a preocupação de Paulo, que elas expressem generosidade e não avareza. Isso deveria nos levar a um outro questionamento. Qual a definição de generosidade e qual a definição de avareza? Porque muitas vezes nossos conceitos eles estão ou equivocados ou às vezes incompletos. Eu, por exemplo, durante muito tempo pensava, generoso é quem se dispõe a dar. Avarento é o cara que quer pegar demais, então ele não se dispõe a dar. Mas de acordo com o texto, esse não pode ser o conceito de generosidade nem de avareza. Porque Paulo diz, eu mandei uma equipe prepará-los para que a oferta de vocês não expresse avareza. Então alguém pode dar e ainda assim está manifestando avareza. Isso significa que generosidade não é algo que automaticamente se manifesta só porque alguém deu. A dádiva pode expressar uma coisa ou outra. Porque generosidade ou avareza não é o que nós fazemos. Ela tem mais a ver com o coração com o que nós fazemos. E esse é um ponto que nós começamos a destacar na semana passada, falando sobre a importância de que Deus esteja acima, mas eu quero trazer uma outra abordagem. Então, nós vamos falar hoje sobre expressão de generosidade. Eu quero chamar a sua atenção para 3 ângulos, né, ou perspectivas distintas e ao mesmo tempo complementares. Em primeiro lugar, eu quero falar da razão da generosidade. Em segundo lugar, eu quero destacar, né, o que a Bíblia diz sobre o resultado da generosidade. Para só então, em terceiro lugar, né, nós de fato abordarmos a ideia aqui do propósito. Uma vez que entendemos qual a razão, qual o resultado, o que vai mover o meu e o seu coração, como nós vamos lidar com isso, né? E por que intencionalmente não apenas podemos, mas devemos escolher ser generosos. Então,
Em primeiro lugar, vamos começar com a razão da generosidade. É evidente que Paulo está mandando uma equipe para preparar aqueles irmãos, para que eles expressem generosidade. Logo, o apóstolo está interessado na generosidade deles. Por qual motivo? Não apenas porque Paulo mandou, mas porque Deus queria que isso estivesse registrado para mim e para você. Então sabemos que se o Espírito de Deus conduziu e inspirou a Escritura, não era apenas Paulo que esperava daqueles irmãos generosidade, o próprio Deus espera de nós generosidade. Aí de repente você pode pensar, bom, o que é que está em questão quando Paulo fala dessa oferta específica? Para que você entenda o pacote todo, talvez tenha que voltar lá no livro de Atos, onde a Bíblia fala que um profeta chamado Ágabo anuncia antecipadamente, e traz uma revelação da parte de Deus, de uma fome, uma crise financeira que viria. A Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio, está indicando um dos governantes romanos, né, durante o tempo em que a fome aconteceu. Quando os irmãos ficam sabendo da revelação, de que a crise está chegando, eles entendem que eles devem se antecipar à necessidade. E uma mobilização começou a acontecer nas igrejas para que os irmãos da Judéia, que seria o foco principal da crise, pudessem ser atendidos e socorridos. E curioso é que o próprio Paulo vai liderar essa mobilização de igrejas. Em 1 Coríntios 16, o apóstolo diz para eles, façam vocês o que eu já ordenei às igrejas da Caia. E ele está falando da coleta para os santos, desses irmãos que estavam em necessidade. Então talvez a gente possa olhar e dizer, não, Paulo está interessado que os irmãos sejam generosos, porque se forem generosos vão dar mais, se eles derem mais o fundo social vai subir e o propósito vai ser cumprido. A pergunta é, o interesse de Paulo na expressão de generosidade era apenas a coleta que seria feita, ainda que pelo melhor dos motivos, abençoar e suprir irmãos necessitados? Será que Paulo estava olhando o resultado da contribuição? E eu posso te garantir que não. Porque a mesma Bíblia, que é harmônica na sua revelação, coerente, ela nos mostra Paulo escrevendo aos Filipenses, um grupo da Macedônia. E diz, vocês foram os primeiros, lá no início do Evangelho, a se associar comigo no tocante a dar e receber. Mas Paulo diz, não que eu procure o vosso donativo. Paulo diz, o que me interessa, Filipenses 4,17, é o fruto que cresça para a sua conta. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo, eu não estou interessado no que você vai entregar. Paulo diz, eu estou de olho no que a sua entrega vai produzir e liberar para vocês mesmos. Então, obviamente, Paulo está chamando esse povo a um lugar de generosidade, não apenas por causa do impacto que a contribuição deles teria num projeto social, mas muito mais do que isso, qual é o retorno que isso proporcionaria na vida deles. E quando falamos de retorno, não queremos falar só do efeito colateral da bênção financeira, não. Nós precisamos entender algo mais. Então, em primeiro lugar, eu acredito que o que eu e você precisamos entender é que Deus espera de mim e de você generosidade por um motivo simples, básico, fundamental. Deus é generoso. João 3,16, o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão do amor de Deus é vista na sua capacidade de doação. Deus é doador, Deus é generoso. Tiago capítulo 1 verso 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Outra tradução diz generosamente. Então Deus é generoso. E esse Deus, cuja generosidade é uma expressão do seu caráter, porque o comportamento é apenas a extensão, a manifestação de quem Ele é, nós precisamos entender isso. Normalmente quando a Bíblia fala do que Deus faz, nunca limita o que Ele está fazendo a uma ação. Normalmente relaciona isso com uma extensão do seu caráter, de quem Ele é. Por exemplo, Hebreus 11,6 diz, né, sem fé é impossível agradar a Deus, mas antes o texto diz, todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, número 1, e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A palavra galardoador significa recompensador. Ou seja, quando Deus abençoa os que o buscam, isso não é apenas algo que Ele faz, é uma extensão do que Ele é. Quem está entendendo, diga amém. Então, generosidade é o que Deus é. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que eu e você devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Então Deus, que é generoso, espera que nós, os seus filhos, que vamos reproduzir o seu DNA, o seu código genético, também manifestemos na nossa vida generosidade. Não apenas porque é a coisa correta a fazer, mas porque é a revelação do caráter de Deus que eu e você devemos reproduzir aqui na terra.
Então, quando a gente começa a pensar na generosidade, nós precisamos entender que ela tem muito a ver com esse coração correto. Por exemplo, eu li 2 Coríntios 9, o verso 5. Mas se você ainda tiver com o texto aberto ou for rápido de endereço, eu queria ler o verso 6 e 7, a sequência do verso 5 que nós já lemos. Paulo diz no 6, e isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. No 7 ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse Deus ama aqui não quer dizer que Deus só ama essas pessoas. Aliás, Deus não nos ama pelo nosso comportamento. Romanos 5 diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Então o amor de Deus, ele não depende do meu e do seu comportamento. A ideia do Deus ama aqui está falando de um prazer que Deus tem quando encontra em nós determinados comportamentos. Porque assim, uma coisa é o valor que eu e você temos diante de Deus, por causa do amor incondicional. A outra diz respeito à capacidade de agradá-lo, de produzir no coração dele satisfação pela atitude e pelo comportamento. Eu acredito que todo pai, por mais limitado que seja, consegue ter um nível de realização indescritível quando percebe que de alguma forma pôde se tornar, em algum momento, em alguma área, inspiração para os seus filhos, modelo a ser seguido. Eu lembro quando meu filho Israel estava com mais ou menos uns 14 anos de idade. Um dia ele olha para mim e fala assim, uma das frases para mim foi daquelas que entram na categoria prêmio da vida. Ele olhou para mim e falou, pai, eu quero ser que nem você quando crescer. E a princípio é mesmo, filho, ele é. Ele falou, eu quero pregar como o senhor prega, eu quero mover nos dons do Espírito como o senhor move. Mas ele falou assim, e eu quero ter um caráter como o seu. Olhei o garoto de 14 anos e falei, o que é que você entende de caráter? Eu queria saber o que é que exatamente ele estava falando. Ele olha para mim e diz assim, eu estou de olho em você. E ele puxou a ficha de comportamentos meus que ele vinha observando nos últimos 2 anos, que eu nem sabia que ele estava vendo, muito menos entendendo. Ele diz, naquela situação, o senhor poderia ter agido assim, escolheu o caminho aparentemente mais difícil pela integridade. Nessa outra situação foi isso, aquilo. E eu falei, o menino está de olho em tudo isso. E ele falou, pai, você me inspira e eu quero ser que nem você. Eu falei, peraí, o menino conhece a versão sem cortes, né? Porque socialmente às vezes a gente consegue com estranhos se comportar até um pouco melhor do que quando está no convívio e é mais fácil, né, você tropeçar até pelo volume de exposição. Eu falei, ele conhece a versão sem cortes do pai, sabe que o pai não é perfeito e ainda assim ele consegue ter alguma coisa que inspire. Tem gente que dependendo do elogio que ouve fala assim, ganhei o dia. Naquele momento não ganhei o dia, eu ganhei a vida inteira. Ou como os almoçados, zerei o jogo, né? Foi um momento assim para mim dos tops, né? Ouvindo algum tipo de reconhecimento da parte dele. Minha filha Alissa, quando tinha entre 9, talvez no máximo 10 anos de idade, nós estávamos voltando de uma cerimônia de casamento e por causa disso a marcha nupcial já toca na cabeça das meninas desde a infância. Mas quando vão nas cerimônias nem se fala. Aí a gente está no carro, ela toca no assunto proibido para ela, na época, naquela idade, né? Eu era aquele tipo de pai bem ciumento com ela. E ela diz assim, papai, eu estava aqui pensando, no dia do meu casamento, eu quero que o senhor entre comigo vestido assim, assado, né? Ela quando tocou no assunto já me incomodou. Eu falei, filha, você não tem nem idade para ficar pensando nessas coisas. Tipo assim, facas Tramontina, né? Falei, vou matar a conversa já antes que ela se desenvolva. Ela retruca na hora, falou, ih pai, o senhor está por fora. Eu já até sei o tipo de marido que eu quero. A mesma coisa que apertar o botão que liga o modo erupção do vulcão, né? A hora que ela falou aquilo, a lava já começou a borbulhar, a subir. Dona Kelly sentada do meu lado, mulher sábia, já percebeu que eu ia soltar os cachorros para cima da menina, ia falar, como dizem os antigos, poucas e boas. Ela rapidamente faz um sinal, tempo. E do jeito que fez o sinal tempo, ela fez assim, ouve primeiro, fala depois. Eu segurei tudo aquilo que eu estava para falar. Fiz cara de paisagem, falei, é mesmo filho, e que tipo de marido seria esse? Tipo, vamos dar corda para se enforcar. Ela sorri e fala algo que eu não esperava. Ela falou assim, alguém que me trate como você trata a mamãe. Como é que eu vou falar mal dessa criatura? Para não ficar por baixo, falei, difícil vai ser achar um desse, querido. E não é que ela arrumou um melhorzinho que o pai. Mas eu estava pensando aqui comigo, com meus botões. Pai a gente não escolhe, se aceita o que veio, não tem opção. O marido pode ser escolhido. Aliás, deixa eu dar uma palavra aos solteiros. Depois de Deus, a sua escolha mais importante é o seu cônjuge.
Então, pelo amor de Deus, não faça isso porque achou alguém bonitinho, ou porque o hormônio deu uma borbulhada dentro de você. É o tipo de escolha que a gente tem que ser sábio, sensato. É uma das poucas coisas que você pode escolher. Aí eu penso, o pai ela é obrigado a pegar o que veio. O marido ela pode escolher, ela quer escolher um parecido com o pai. Naquele momento eu pensei, apesar de toda a limitação, pela graça e a bondade de Deus, eu acho que eu consegui fazer alguma coisa certa para inspirá-la a ter o pai como modelo. Então, para mim, com os 2 filhos, são 2 momentos importantes. E estou falando isso porque, quando a Bíblia está dizendo que Deus espera que nós o tenhamos como modelo, eu não consigo evitar esse filtro na hora de pensar no assunto. Porque ele, diferente de nós, é o pai perfeito. Ele pode ser modelo em tudo. E o Deus que é generoso espera que eu e você também sejamos generosos. Você pode dizer amém? Então, essa é a razão primária da generosidade. Andar em generosidade não tem apenas a ver com, eu abençoei alguém, eu vou ser abençoado. Não, tem a ver com a manifestação do caráter de Deus, com a revelação de quem Deus é. Quando você olha, por exemplo, 1 de João, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus traz a seguinte definição de amor. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é que o texto está dizendo? Deus revelou o amor como? Cristo deu sua vida por nós. E com isso ele expressou o amor. Agora ele está dizendo, me imitem. Faça a mesma coisa que eu. Dê a sua vida também pelos seus irmãos, porque ele é o padrão. Não apenas o padrão de um comportamento, mas porque o comportamento reflete o caráter padrão. Então nós temos que manifestar o mesmo caráter, expressando por meio do mesmo comportamento. Quem está entendendo? Segundo lugar, depois de entendermos a razão da generosidade, eu creio que nós precisamos destacar o resultado da generosidade. E quando eu falo do resultado, não é meramente assim, aonde que eu vou ver lucro nisso para ser abençoado. Como eu falei semana passada, né? Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, os teus lagares, né? Os teus celeiros se encherão, os teus lagares transbordarão. A gente precisa entender que aquilo é efeito colateral e não propósito. Mas antes de tocar no assunto da bênção em si, nós precisamos entender que o maior resultado da generosidade não é o impacto que uma doação tem na vida de quem recebeu, e nem só o resultado no sentido de colheita na vida de quem plantou. Nós precisamos entender como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. Quando Paulo diz, o que me interessa não é o donativo de vocês, e sim o fruto que cresce para a sua conta, Paulo também não está falando só da bênção financeira. O que espiritualmente acontece na vida de quem entende generosidade e pratica. Então, eu quero chamar a sua atenção para uma premissa bíblica que a gente de tempo em tempo bate nessa tecla e ensina, que nossa atitude determina a revelação de Deus que nós teremos. Vou repetir, sua atitude determina a revelação, suas atitudes determinam a revelação de Deus que você tem. Então deixa eu exemplificar isso e dar a fundamentação bíblica. Os primeiros anos do meu ministério, eu lembro que no final de um culto, eu passo perto de 2 irmãos que estão no meio de um embate teológico. Era evidente que um advogava a bondade de Deus, o outro a severidade de Deus. E a coisa estava tensa, para não dizer assim que o pau estava quebrando, havia muita paixão envolvida na discussão. Eu não consegui não reparar, eu estou prestando atenção, e um deles percebeu que eu estava meio de olho e falou, pastor, vem cá, ajuda a gente. Aí ele falou assim, Deus é bom ou é severo? Tipo assim, vamos ver do lado de quem o senhor fica, quem que vai ganhar essa briga. Eu falei, eu tenho 2 respostas para dar. Aí eu falei, primeiro, ele não é um ou outro. Ele é os 2. Os caras, como é que é? Eu falei, Romanos 11:22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus. Porque para ser severo ele não pode ser bondoso, e porque para ser bondoso ele não pode ser severo. Ele é os 2. Aí um falou assim, mas se o senhor já respondeu que ele é os 2 na primeira, o que é que sobrou para a segunda resposta? Eu falei, a segunda resposta é depende. Ele, como assim depende? Eu falei, das 2 coisas que ele é tanto bom quanto severo, qual você vai descobrir? Depende de você e do seu comportamento. A Bíblia diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. Ou seja, dessas 2 coisas distintas que você pode encontrar em Deus, qual delas você vai descobrir na prática, não depende só dele, depende de você. Isso me faz lembrar que muitas vezes eu chegava em casa e podia encontrar a versão feliz ou brava do meu pai. E a gente alternava em qual versão iria encontrar, não é porque ele sofria de bipolaridade,
normalmente dependia do que estava rolando. Por exemplo, chegasse em casa com boletins escolares com notas boas, normalmente era a versão feliz de papai. Nunca apanhei por tirar nota boa na escola. Mas quando a gente chegava em casa e algum vizinho tinha feito uso do disque denúncia para comunicar algum delito leve, para não parecer que era um menino tão traquina assim, normalmente a versão de papai não era a versão feliz. Porque o que a gente estava vendo ali era uma resposta a um comportamento. E eu e você precisamos entender que o que nós vamos descobrir de Deus não depende só do que Ele é, nem só do que Ele quer manifestar, mas normalmente da resposta às nossas atitudes. Dito isso, vá comigo para o Salmo 18, versos 25 e 26. Salmo 18, 25 e 26. O texto diz assim: para com quem é fiel, fiel te mostras. O que é se mostrar? Se revelar. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu: ao fiel te revelas fiel. Porque isso significa se mostrar. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. O que nós temos aqui é o que em outros momentos já ensinamos aqui como a lei da reciprocidade. Mutualidade. Então, para com quem é fiel, Deus se mostra fiel. Para com quem é íntegro, Deus se mostra íntegro. Para com quem é puro, Deus se mostra puro. Deus é fiel, Deus é íntegro e Deus é puro. Mas Ele não se mostra puro para o íntegro, Ele não se mostra íntegro para o fiel e nem se mostra fiel para o puro, embora Ele seja todas as coisas. Porque normalmente a revelação dele vem no processo da reciprocidade. Sua atitude de fidelidade me permite revelar a você a minha fidelidade. Por outro, ele diz: sua atitude de integridade me permite revelar a você a minha integridade. Por outro, ele diz: sua atitude de pureza me permite revelar a você a minha pureza. Mas o verso 26 termina dizendo que com o perverso, ele não se mostra perverso. Você não vai ver reciprocidade aqui. Por que não? Porque não há perversidade em Deus. Então é como se Deus estivesse falando para o perverso: para você, cabeção, não tem nada para mostrar. Então a Bíblia diz que ele resiste. Outra tradução diz que ele é inflexível. Outra diz que ele reage à altura. O fato é que para esse, Deus diz: não te mostro nada. Para os que têm comportamentos semelhantes ao caráter dele, ele diz: vou descarregar uma revelação do meu caráter ligado ao seu comportamento. Se você entender essa lógica, para com quem é generoso, Deus vai se mostrar o quê? Generoso. Mas para com quem é avarento, Ele não vai se mostrar avarento, porque não há avareza em Deus. Então para o avarento Deus olha e diz: para você, cabeção, com perdão da palavra, não tenho nada para mostrar. Então aquele vai ter uma revelação da generosidade de Deus. Esse vai permanecer cego em relação à generosidade de Deus. Esse é um ponto que eu e você precisamos entender. Então vamos falar de generosidade, nos levando à revelação da generosidade de Deus. Quem foi o primeiro cara na Bíblia que entendeu que Deus era um Deus de provisão? Aliás, chamou Deus de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Quem foi? Dica, Gênesis 22. Abraão, pelo menos o ano, gente. Não é tão... Mas peraí, vamos botar o ano na hora certa, aquele sozinho. Abraão? Ok. Quando foi que Abraão entendeu que Deus é o Deus de provisão? Quando ele se dispõe a entregar seu filho, aquilo que ele tem de melhor em sacrifício. E o curioso é que o que ele entende sobre a provisão de Deus é maior do que apenas provisão financeira. Eu não gosto quando as pessoas se referem a Deus, Jeová Jireh, o Senhor proverá, só como fosse para pagar conta. Porque a provisão é maior do que isso. Não exclui, mas não se limita à questão da provisão financeira. Quando Abraão está indo com seu filho em direção ao Monte Moriá, os dois estão andando, todo filho tem aquela fase tagarela, conversador, né? Assim como todo pai, quanto mais a idade avança, tem a idade do silêncio, da reflexão. E eu fico lembrando disso nas nossas viagens, quando os meus filhos falavam, né? Não vou nem dizer que meu filho falava muito, porque a comparação é injusta, porque a Alice era uma máquina de falar, então assim, não tinha como ganhar dela. Mas eu lembro das nossas viagens, o tempo todo eles estão puxando assunto, conversa. Aí os dois estão caminhando. O Isaac já é adolescente, daqui a pouco ele: papai, sim meu filho, estou com uma dúvida aqui, pode falar meu filho. A gente não ia fazer um sacrifício? Ia não meu filho, nós vamos. Papai, o senhor não está esquecendo de nada? Como assim meu filho? Papai, nós estamos levando a lenha, o fogo que o senhor vai botar na lenha. O senhor está levando o cutelo, a faca do sacrifício. Cadê o animal? Quem é que vai sacrificar e não leva o principal?
Você imagina alguém chegando no posto falando para o frentista, enche o tanque, mas chegou a pé. O cara vai ficar olhando assim e dizer, que tanque? Quem é que vai encher o tanque? Não leva um carro, uma moto, alguma coisa, né? Então ele, papai, cadê o animal do sacrifício? O senhor esqueceu o básico. A Bíblia diz que Abraão responde para ele o quê? Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Durante muito tempo, o que eu achei que Abraão estava fazendo? Gerenciamento de informações. Até porque se eu sou o garoto e o velhinho fala, o sacrifício é você, eu ia dizer, então me pega na corrida. Você acha que ia dizer, glória a Deus, papai vai me oferecer em sacrifício? Ia pensar, o velho está senil, está maluco. Salve-se quem puder. Então eu achava que era isso. Só que um dia eu estou observando o que Jesus fala em João 8,56. Jesus diz assim, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Judeus em volta, e você não tem 50 anos, vai dizer que se Abraão se encontraram por aí, Jesus nunca falou do encontro. Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Aliás, você quer saber de uma coisa? Sabe em que monte Jesus foi sacrificado? No mesmo monte Moriá que Deus mostrou a Abraão. Jesus está dizendo, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como que Abraão entendeu que Deus tinha um filho que seria sacrificado por nós? Isso é um segredo do Antigo Testamento. Quando Paulo fala de Cristo, ele fala do mistério de Cristo, que Deus manteve oculto das gerações ao longo dos séculos e só revela na Nova Aliança. As profecias vão fazer muito sentido depois de explicada, mas elas estão veladas e codificadas. Na época de Abraão só tinha uma profecia messiânica que foi dada no Éden na queda, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no Novo Testamento, quando tudo está explicado, é fácil entender que era uma profecia sobre Cristo. Naquela época eu nem sei se eles entendiam. Agora, como que o Abraão entende o que nem as pessoas que à frente teriam mais informação e revelação entenderam? Porque no momento que ele se dispõe a entregar o seu próprio filho, a sua atitude e disposição de entregar o filho cria uma reciprocidade. Deus abre os seus olhos para que ele entenda que um dia Deus também entregaria o próprio filho. Abraão estava dizendo a Isaac, na hora H, não apenas você vai escapar da morte. Abraão cria que se o seu filho morresse, Deus o ressuscitaria. A Bíblia é clara, Deus tinha promessa para o menino. Então para ele aquilo não era o fim. Mas quando ele diz, Deus proverá para si o cordeiro, ele está dizendo, meu filho, na hora de morrer, não é apenas você que escapará porque é um substituto. Chegará o dia onde cada um de nós escapará da morte que merece, a qual está sentenciada, porque é um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, que vai substituir cada um de nós. Como é que o homem entendeu isso? Por conta da sua atitude. Nossas atitudes nos permitem ter uma revelação de Deus quando elas encontram um correspondente em Deus. Por outro lado, quando nós escolhemos a avareza em vez da generosidade, isso costuma ter o efeito contrário. Esse tipo de atitude nos cega. Eu lamento quando vejo crentes que nunca vivem milagre de provisão, porque isso é um indicativo de que alguma coisa precisa ser ajustada ali. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8. E nós temos uma lição importante, ela tem me ajudado muito ao longo dos anos. Marcos 8 começa dizendo no verso 1, naqueles dias, quando outra vez, destaque por outra vez, quando outra vez se reuniu grande multidão, né? Estou dando destaque porque esse é o segundo milagre da multiplicação de pães que Jesus vai operar. E é importante destacar que é o segundo e não o primeiro. E não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. Alguns deles eram de longe, eram muitos dias de caminhada. Mas os discípulos lhe responderam. Responde com uma pergunta que eu tomei a liberdade de classificar como uma das perguntas mais estúpidas que você pode encontrar na Bíblia. Eles falam para Jesus, como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Outras traduções dizem, de onde poderia alguém saciá-los de pão nesse deserto? Gente, se fosse a primeira vez que Jesus vai operar um milagre, a gente tem que dar um desconto para os discípulos e dizer, eles não sabem o que ele pode fazer. Eles não têm comparação. Mas eu imagino que a expectativa de Jesus nessa altura foi que os discípulos olhassem para ele e dissessem, faz de novo a parada do pão. Aquele negócio foi insano. Eu lembro quando meus filhos eram menores, me acompanhavam nas ministrações. Bastava a gente ter um culto que terminasse com curas e milagres. No próximo dizia, papai, o senhor vai curar os enfermos de novo? Tipo assim, como se estivesse no nosso poder controlar aquilo. Mas eles queriam, tipo, faz de novo, foi top.
Agora os caras olham para Jesus, a fonte da provisão divina, encarnada, materializada na frente deles, e dispara a pergunta na cara de Jesus: de onde poderia alguém, abre parênteses, incluindo o Senhor, fecha parênteses, fartá-los de pão nesse deserto? Gente, é muita cegueira. A pergunta é: qual a origem da cegueira? Vamos continuar lendo o texto, verso 5. Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Isso aqui é um dado importantíssimo no texto. Eles responderam: 7. Esse também é outro dado importante. Quando você confronta os outros evangelhos, é evidente que eles não sabiam de imediato, de pronto, responder o que Jesus perguntou. Eles têm que fazer um levantamento. Imagino os 12 se dividindo 12 zonas, 12 grupos distintos naquela multidão, e cada um fazendo o levantamento e voltando depois para conferir. Eu imagino quando a turma se junta: e aí, Pedro, na minha área aqui não tem nada. E aí, André, aqui também não. E aqui, Felipe, aqui deu 1. Maravilha, nota 1 aí. E você, nada. Bartolomeu, aqui tem 2, mais 2. E eles chegam à conclusão que tem 8 pães. Pastor, 7. 7 é o que eles responderam. Eu quero te provar pelo texto que eles sabiam que era 8. Tem um pão escondido nessa história. E para mim, que me criei no estado de São Paulo, a gente diria o pão mocosado. Pão no mocó, escondidinho. Então mandou, verso 6, mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graça, os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu, e logo a seguir, tendo entrado no barco, aqui o embarcar é literal, entrou no barco, juntamente com seus discípulos, foi para a região da Dalmanuta. Pastor, de onde o senhor tirou que tem um 8º pão? Olha o verso 14. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Então peraí, se eles esqueceram, olha quem entra no barco, de levar pão, e tem um pão no barco, esse pão estava lá o tempo todo. Não me diga que depois do povo estar 3 dias sem comer, quase ninguém tem alimento, que ninguém dos 12 sabe que tem um pão no barco. Eles, quando saíam para essas viagens, eles levavam alimentos para vários dias. É por isso que os gibeonitas vão dizer para Josué: olha, quando nós saímos da nossa terra longínqua, esses pães eram novos e agora estão duros. Porque eles tentavam se organizar para garantir que houvesse alimento. Na minha cabeça, 5 dos 12 apóstolos têm que estar metidos na conspiração do pão escondido. Minha cabeça, não estou dizendo que é doutrina bíblica. E eu tenho uma implicância que Judas e Tomé estão no meio dos 5. Isso também é coisa minha, por motivos evidentes. Um incrédulo, o outro ladrão, avarento que só. Agora, Jesus diz o seguinte, verso 15: Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Quando você lê, por exemplo, o evangelho de Mateus, você percebe que Jesus está enfatizando que era a doutrina dos fariseus, quando ele usa o termo fermento. Mas porque ele falou fermento, eles pensam fermento literal, pão. E o verso 16 diz: eles começaram a discutir entre si dizendo: e diz isso porque não temos pão. Tipo, estamos levando bronca porque esquecemos de trazer pão. Eu fico tentando imaginar a frustração de Jesus enquanto homem. Eu fico tentando imaginar o que eu, com o meu lado colérico, tinha vontade de dizer ou gritar para eles: vocês acham que um pão não dá para nós 13, cambada? Com 5 pães eu alimentei 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Com 7 pães eu alimentei 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E vocês acham que ia estar reclamando que um pão não dá para nós os 13? Agora eles estão com Jesus, a fonte da provisão, e continuam não entendendo quem ele é, o que pode fazer, porque senão teriam entendido a suposta queixa que eles acham que ele está fazendo. Agora o curioso é quando eles começam a resmungar dessa forma, o verso 17 diz: Jesus percebeu a conversa deles e perguntou. Agora presta atenção no teor da pergunta e deduza você se você acha que Jesus está feliz. Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem? Quem acha que Jesus está feliz? Tá não. Ele está dizendo: bando de tapado. Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Agora ele vai lá na primeira multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Por que da primeira vez recolheram 12 cestos? Porque eram 12
apóstolos. E todo mundo voltou com o cesto cheio. Agora Jesus diz, segunda pergunta. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Segunda multiplicação. Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, 7. Mas eles continuam sendo 12 apóstolos. Antes, cada um dos 12 voltou com o cesto cheio. Agora, 7 voltaram com o cesto cheio, 5 com o cesto vazio. É de onde eu tiro a minha conclusão de que 5 deles estão metidos na conspiração do pão escondido. Porque tem que ter algo que difira o grupo dos 7 do grupo dos 5. A turma do cesto cheio e do cesto vazio. Verso 21. Ao que Jesus lhes disse, depois da comparação. Vocês ainda não compreendem? Traduzindo isso para um português moderno. Alô? Caiu a ficha de vocês ainda não? Agora, o que é que Jesus está comparando? Ao que eu tenho compreendido a partir desse texto, eu fico imaginando o que essa turma argumentou na hora de contabilizar os pães. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, vou dizer para ele tem 7. Aí um do grupo fala assim, 8. Não são 7. Tem o nosso no barco. Imagina um falando assim, deixa o nosso quieto. Não, mas tem 8. Deixa o nosso quieto. Na primeira vez tinha menos pão para mais gente, ele resolveu o problema. Agora tem mais pão para menos gente. Deixa o nosso quieto. Essa atitude de dizer, no nosso ninguém mexe, que é a falta de generosidade, na minha opinião, e se a gente fosse pregar isso só nesse texto isolado, né, poderia se tornar até uma grande viagem, mas quando você vê o quanto está alinhado com toda a Escritura, não é possível que essa informação esteja aí à toa. Agora, algo que eu tenho entendido, se você deixar de entregar o que você tem, isso não vai impedir Jesus de fazer o que Ele quer para os outros. Ele vai alimentar a multidão com ou sem o meu e o seu pão. Ou seja, nós não vamos necessariamente atrapalhar o que Ele quer fazer se nós não participamos. Mas uma coisa é certa, nenhum de nós vai voltar com o cesto cheio se não participar do que Ele está fazendo. E isso precisa nos fazer entender o que eu quero classificar aqui do propósito. Porque generosidade vai produzir na vida do cristão prosperidade sem sombra de dúvida. Mas o nosso conceito de prosperidade, ele está bem confundido, está bem bagunçado, quando a gente generaliza a coisa, obviamente. Na cabeça, outro dia alguém falou para mim, pastor, o senhor acredita na prosperidade? Eu falei, claro, ela é bíblica. Agora, o que nós em termos práticos estamos entendendo e procurando viver a partir disso é a discussão. Na cabeça de muito crente, prosperidade é o que vai fazê-lo semelhante a uma represa. A água vai chegando e vai sendo acumulada toda em nós. E aí quando você fala de finança, a pergunta é, esse é o modelo bíblico? Isso está de acordo com Mateus 6,19, quando Jesus diz, não acumuleis, a palavra traduzida acumuleis, tesauris é amontoar. Não acumuleis para vós tesouros. Evidente que Deus não espera que eu e você sejamos uma represa. Prosperidade, no meu entendimento bíblico, faz da gente algo mais parecido com o leito de um rio do que uma represa. Pastor, qual a diferença? A água entra, a água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Fluxo contínuo. Que é diferente de represar e segurar tudo. Porque quando a gente começa a falar de resultados da doação, tem cristãos que em vez de crescer na generosidade, o que aumenta no coração dele é a avareza. Diz, não, peraí, se eu der eu vou ganhar mais? Sim, então porque eu quero ganhar mais eu dou. Isso não deveria ser a ordem, não deveria ser a lógica. Então qual o propósito prático da generosidade? Como eu e você deveríamos nos conduzir? Lucas capítulo 6, verso 38, Jesus diz, dai e ser-vos-á dado. É evidente que para quem dá, ele vai receber. Paulo fala de uma lei espiritual, lei de dar e receber. E diz, não apenas vamos receber, diz, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Se alguém está dando com generosidade, é porque primeiro você foi generoso. Porque não é só porque eu dei, agora me dão, mas porque eu fui generoso, agora serão comigo. Então as duas coisas estão intrínsecas. É lógico que a medida do retorno é sempre maior do que a da saída. Boa medida, recalcada, sacudida. Outro dia alguém falou, pastor, o que é recalcado? Eu falei, olha, quando nós começamos a igreja, e estou voltando lá no primeiro ano, ali na Água Verde, a gente não tinha esse exército de voluntários que tem hoje, né? Nem por quantidade de pessoas na igreja, nem pelo treinamento. Assim,
maioria de nós tinha que fazer de tudo um pouco. A gente chegava mais cedo para arrumar água, para arrumar cadeira, tinha que cuidar de tudo. Eu lembro quando chegava a parte do meio do culto, que vai ter oferta, aviso, eu corria lá para o banheiro dos homens, juntar os papéis, porque eu acho impressionante, o cesto está ali, não é um jogo de basquete, que é um arremesso de 3 de longe, o cara está do lado, mas ele erra. E o pior é que ele finge que não viu e deixa lá o negócio no chão. Eu sou incomodado com essas coisas, então eu chegava, recolhia aquilo, mas não só recolhia. Às vezes o cesto estava cheio na metade do culto, eu dizia, não vai dar. Então dava uma olhadinha, quando tinha ninguém por perto, eu empurrava com o pé aquele papelada toda para baixo, para o cesto durar até o final, porque a gente não tinha condição de fazer a troca imediata. Recalcar é arrumar mais espaço. Pastor, e sacudida, mesma coisa. Talvez já foi na padaria, na hora que a atendente está lá te dando os pães, e a quantidade que você pediu, ela vê que não serve, o que ela faz? Dá uma sacudida para acomodar e caber mais. Então toda a ideia do recalcada, do sacudida é caber mais. Mas só até o limite, não. Transbordante. E aqui eu e você precisamos entender que a ideia de Deus não é apenas nos abençoar, mas nos fazer transbordar. Dá para entender a diferença? Deus disse para Abraão 2 coisas. Eu te abençoarei e eu farei de você uma bênção. Presta atenção, melhor do que ser abençoado é entender o propósito da bênção. É quando Deus faz de nós abençoadores. Melhor do que ser provido é ser transformado por Deus em provedor. Melhor do que ser suprido é quando Deus faz de mim e de você supridores. Então nós vamos entender que o propósito da generosidade não é apenas aumentar o que a gente tem. É colocar a gente no lugar onde aquilo que foi aumentado pela revelação da generosidade de Deus, porque entramos num lugar de provisão sobrenatural, é porque aquilo ele passa a ser entendido e segue um fluxo correto. Deixa-me explicar para você algo importante. Em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, a Bíblia diz, nada tendes porque não pedis. No verso 3, pedis e não recebeis porque pedis mal. Eu usei isso semana passada para ilustrar que se você fizer a coisa certa do jeito errado não funciona. Mas qual a definição de pedir mal, lá de Tiago 4,3? Ele diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Então preste atenção. Toda oração, onde eu e você estamos tentando conseguir algo de Deus que é só para a gente, para esbanjar nos nossos deleites, que a gente não tem plano de dividir com ninguém, é uma oração candidata a ser ignorada pelos céus. Eu lembro no início do ministério pastoral, morava em Guarapuava, e um dia uma pessoa me procura no final do culto, falou, olha, eu moro na cidade tal, era uma cidade próxima, ouvi muito falar de vocês, vim aqui para conhecer a igreja, participar de um culto. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador do ministério. E o que você achou? Aí o jeito que ele respondeu, já deu para perceber o tom do sarcasmo, do cinismo, que o clima estava tenso. Ele falou assim, dá para definir a filosofia de vida cristã de vocês com 2 frases. O jeito que ele já falou, eu percebi não estava legal. Uma hora que ele falou as frases, aí eu entendi que a coisa estava pior do que eu imaginava. Eu falei, quais? Aí ele citando um texto de Provérbios, que fala que a sanguessuga tem 2 filhas, fala o nome dela, diz assim, me dá, me dá. Eu tinha pregado sobre como receber de Deus, usando a fé, a oração. E ele falou assim, vocês são um bando de egoísta, interesseiro, que acha que Deus está aí para você arrancar dele tudo que quer, e mais esculhambou. E à medida que ele foi batendo, eu estou ali só ouvindo falar. Quando ele terminou de bater, eu falei, amigo, eu queria saber qual é a sua filosofia de vida cristã. Porque não adianta você vir falar mal da nossa. Eu presumo que para falar mal da nossa você deve ter uma melhor. Ensina a gente, me ajuda a crescer. Ou você passou aqui só para criticar e não tem o menor interesse de ajudar? Eu falei, você deve ter uma filosofia melhor, compartilha aí. Ele falou, eu tenho. Eu falei, qual é? Ele falou, não sou que nem vocês que quer tudo de Deus. Eu falei, ok, como funciona? Vamos para o ponto positivo. Me ajuda aquilo que vai mudar a minha vida. O que você ora? Ou você não ora? Não, eu falo para Deus, se Ele me der só o que eu preciso, está ótimo, não preciso de mais nada. Quando ele falou isso, aí o meu sangue ferveu. Eu falei, e você está acusando a gente egoísta? Sem você, eu falei, para. Eu falei, a sua boca te condena. Eu só vou pegar o que você falou. Você disse que a sua oração para Deus é, se você der só o que eu preciso. Alguém que está pedindo para Deus só o que precisa, não tem plano de repartir com ninguém. Qual é a definição de egoísmo? O egoísta não é egoísta pelo tanto que ele pede. O egoísta é egoísta pelo propósito que ele tem de usar o que tem.
Então não importa se você pede pouco. O fato de você pedir pouco só mostra que você é medíocre. Mas o que você planeja fazer com o pouco que você está pedindo é que define o seu egoísmo. Eu falei, que Bíblia você lê? Efésios 4:28 diz assim: aquele que antes roubava, está falando antes da conversão, agora não roube mais, trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo. Honestidade, ninguém vai ter dificuldade de entender isso. Mas Paulo diz assim: para que tenha o suficiente para si e para repartir com o necessitado. Deus não quer te dar só o que você precisa. Se Ele te der só o que você precisa, você não tem nada para fazer por ninguém. Então é evidente que Deus quer que seja transbordante. Agora, quanto mais eu faço pelos outros, mais Ele transborda. E aqui eu e você precisamos entender um propósito que tem a ver com o coração. Então, dito isso, vamos voltar em 2 Coríntios 9. O texto nós começamos. A gente leu o primeiro verso 5, que fala de expressar generosidade. Depois a gente leu o 6 e o 7, né, que fala não só de plantar pouco, colhe pouco, planta muito, colhe muito, mas de que Deus ama aquele que dá com alegria, que dar não é algo que em si mesmo deva ser praticado, porque a Bíblia diz que não é para fazer isso por necessidade, nem com tristeza ou constrangimento. Mas quando chega o verso 8, olha o que ele diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça. Se fosse só a graça já era top, mas abundante toda a graça, toda a multiforme graça de Deus. A fim de que, então qual o propósito dessa graça abundar? A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Diga comigo, ampla suficiência. Não, fala com a boca cheia, vamos lá. Ampla suficiência. Deus não quer só te dar suficiência. A maioria de nós já não está tendo nem a suficiência. Deus quer dar ampla suficiência. Agora o texto diz, tendo sempre. O que é sempre? Hoje, amanhã, depois da manhã. Essa semana, a próxima, a outra. Esse mês, o próximo, o outro. Esse ano, o próximo, o seguinte. Sempre. Em tudo, em todas as áreas. Ampla suficiência. Por que é que Deus planejaria dar a um crente ampla suficiência? O texto diz, para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Pastor, o que é a definição de boa obra? Como está escrito, verso 9. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Não existe uma perspectiva sequer que você possa construir de um cristianismo que não se preocupa com os menos favorecidos. Não existe. Isso não é cristianismo. Agora olha o verso 10. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Vamos falar de algo aqui. Deus dá o quê? Semente ao que semeia, uma coisa. Pão para alimento, outra. Nós precisamos distinguir os recursos que chegam na nossa mão, porque nem tudo é pão, nem tudo é semente. A maioria de nós hoje a gente tem que explicar o básico, mas qualquer agricultor sabia quando colher, ele não podia comer tudo. Se ele não pegasse uma parte daquilo, em vez de comer, não estocasse para plantar de novo, o ciclo de provisão, de continuidade de alimento seria interrompido. Então você não pode comer a semente. Se você comer a semente, parou o ciclo de semeadura e colheita. Não vai ter pão lá na frente. Semente não se come, semente se planta. Então assim, toda vez qualquer recurso me chega à mão, minha primeira pergunta para Deus é isso: é pão ou é semente? Se é pão, é para eu me alimentar, me beneficiar. Se é semente, é para plantar. Isso significa que eu preciso focar em outros. Agora, o que é que Deus comprometeu a aumentar? Porque a gente fala, se você ofertar, Deus vai dar mais. Ok, Deus vai dar mais o quê? Deus nunca prometeu multiplicar o seu pão. O texto promete que Ele vai multiplicar a sementeira, as sementes. Porque o pão, a gente não precisa de multiplicação. Gente, no terreno do pão, nós precisamos entender uma mensagem bíblica chamada contentamento. Não há uma colisão entre o que a Bíblia ensina de contentamento e o que ela ensina de prosperidade. Porque prosperidade sempre se aplica a semente, contentamento se aplica ao pão. A Bíblia diz, tendo o que comer e o que vestir, sejamos com isso contentes. Ou seja, a maioria de nós já está comendo mais do que devia. Para que é que Deus vai multiplicar o pão? Agora, semente é o grande projeto de multiplicação de Deus. Só que se eu e você tratamos tudo como pão, Deus vai olhar o seu tudo e diz, não tem nada para multiplicar aí. Porque minha multiplicação se concentra no departamento de sementes. E aqui nós estamos falando de foco. Nós precisamos enxergar os outros. Aliás, você quer entender como chamar a atenção de Deus? É quando você para de olhar só para você e foca nos outros.
A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Quando eu e você paramos de olhar só para o umbigo e começamos a olhar os outros, não existe forma melhor de chamar a atenção de Deus. Você lembra de Atos 10, o anjo que aparece para Cornélio e diz: tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O que ele está dizendo? Não é só quando você clama, quando você faz algo pelos outros que precisam, você está chamando a atenção de Deus. Só que Tiago 4,3 diz: quando pede para gastar nos próprios deleites, achando que tudo é pão, sua oração vai ser ignorada. Então qual é o propósito? Olha o verso 11, segundo aos Coríntios 9. E assim, vocês serão enriquecidos em tudo. Por que razão Deus poderia querer enriquecer alguém? O texto diz: para toda generosidade. Só um propósito, não é que eu e você viremos represa. É que eu e você possamos ser como o leito de um rio. Água entra, água sai. Nós precisamos ter um estilo de vida que reflita a generosidade de Deus. Isso não é só na hora do culto, gente, não é só na hora da oferta. Nós precisamos enxergar o necessitado à nossa volta. Nós precisamos enxergar as pessoas à nossa volta. Todo dia da minha vida eu fico perguntando para Deus: o que o Senhor quer que eu faça para alguém? E quando Ele dá o comando, eu obedeço. Domingo passado saí do culto aqui, estava feliz, grato a Deus, já tinha ofertado na reunião, mas falei: Senhor, o Senhor tem me dado tanto, eu quero transbordar. O Senhor tem alguma direção? O Espírito Santo me fez lembrar de alguém, de outro estado, e diz: liga para ele e paga uma conta dele. Deus me disse exatamente o que era. Eu sabia até quantos meses ele tinha de conta para pagar. Ele ficou todo constrangido. Eu falei: meu amigo, eu tinha como saber isso? A gente mal se conversa. Ele falou: não. Eu falei: quem me deu informação mandou pagar a conta. Você vai mesmo lutar com isso? Eu falei: estou mandando os dados. Mas tem hora que Deus não fala nada, e a gente pode simplesmente escolher. Você pode fazer isso. Um dia desse fui num restaurante, daqueles que você não costuma ir. Não dá no orçamento para ir toda hora. Mas me levaram: disseram: pastor, hoje nós vamos te dar o almoço da honra. E eu saí todo feliz, pensando: comi bem, não gastei nada. Aí está lá o manobrista que foi pegar o carro. Aí eu pensei: vou dar uns 5 ou 10 anos. O Espírito Santo falou comigo: depois de tudo que recebeu. Falei: desculpa aí, vintão. E de 50. Esse senhor só vai pegar o carro, está ali do lado, ó. Essas horas você começa a perceber que você está avaliando o que a pessoa faz e não oportunidades de revelar quem Deus é. Sabe, o tempo todo, se eu e você ficamos sintonizados. Uma história que eu sempre conto: um dia eu entrei no aeroporto desses de manhã, tinha um senhorzinho lá limpando o vidro, cabelinho branco. Quando olhei para ele, o Espírito Santo falou comigo: pega tudo que você tem na carteira e dá para ele. Primeira coisa que eu pensei, falei: tem uma cara de pinguço. Você sabe que é uma defesa, né? Tipo assim, não quero financiar o visto de ninguém, tipo, não dá. Quando eu falei, o Espírito Santo disse: não fala assim porque é meu servo. Pensei: teu servo podia melhorar a cara. A hora que eu penso isso, falei: deve ser coisa da minha cabeça, porque quando é do nosso interesse é Deus, quando não é, a gente é Satanás. Aí eu falei: nem sei se é crente mesmo, pensei comigo. A hora que eu pensei isso, ele começa a subir a um hino das antigas, crente raiz. Falei: é crente. Abri a carteira, aquele dia tinha dinheiro, tinha bastante. Abri a carteira, peguei tudo que tinha, guardei. Falei: vamos lá. Cheguei no cara, falei: o senhor é um cristão? Graças a Deus. Esse é daqueles descarados, escancarado. A hora que eu fui só entregar o recurso, veio a minha palavra do Senhor. Eu me vejo falando pelo Espírito de Deus. Falei: nessa manhã o Senhor fez a Deus 2 orações. Na primeira o Senhor clamou a Deus por uma provisão específica. Então logo terminou essa oração, você pediu outra coisa a Deus. Você falou: Deus, me manda um sinal de que a primeira oração da provisão foi ouvida. Ele está me olhando de olhos arregalados. Eu falei: isso aqui é a segunda oração, é só o sinal. A provisão está a caminho. Os olhos dele enchem de lágrima. E você fica pensando: se nós vivêssemos assim o tempo todo. Um dia desse, 2 horas da manhã. Um dia desse não, já faz uns anos. Eu acordei, não conseguia dormir. Fui orar. Estava ali orando, mas esperando que o sono volte. Não queria que a oração fosse muito longe. E nem estava com toda a mentalidade do cuidado do corpo na época. Era só preguiça de orar de madrugada mesmo. Eu estava ali, o sono não vinha, um calor. Eu na época morava num prédio aqui no portão.
Eu vi que o sono não vinha. E eu comecei a dizer, Senhor, eu preciso dormir. Eu preciso que o Senhor me abençoe com sono. Ou eu preciso entender uma razão para estar acordado que não seja dormir. Mas eu estou ali especulando. O Espírito Santo falou assim, pega o seu carro agora. Vá para o drive-thru da lanchonete tal. Pensei, nem vai estar aberto, era 2 da manhã. O Senhor me diz, a lanchonete está fechada, o drive-thru está aberto. Pensei, não estou com fome, não estou com vontade de comer. Peguei o carro, entrei e fui lá. Eu estou na fila para ser atendido, olhando o painel. Falei para Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não era de comer, não recomendo isso para ninguém. O que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo disse, olha lá no canto do terreno, estava tudo escuro. Eu falei, não estou enxergando nada. Ele falou, fixa os seus olhos e daqui a pouco você vai conseguir enxergar. Daqui a pouco parece que meu olhar começou a adaptar ali a escuridão do canto. E eu percebi que tinha um cara revirando a lata de lixo. O Senhor me disse, a comida não é para você, é para ele. Falei, entendido. Escolhi o melhor lanche em termos de tamanho, de volume. Peguei aquilo, saí com o carro, encostei do lado do cara na lata. Quando ele está ali mexendo, abri a janela. Falei, amigo, desculpa me meter na sua vida. O que é que você está procurando aí? Ele falou assim, estou atrás de comida, senhor. Eu falei, não é melhor comer um lanchinho quente ali do que comer aqui na lata do lixo? Aí o cara quase endemoniou. Ele falou, senhor, acha que se eu tivesse dinheiro para comer lata? Eu falei, calma aí, campeão. Estou só brincando com você porque vem uma notícia boa. Ele falou, qual? Eu falei, acabei de passar ali na lanchonete comprar um lanche para você. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, eu sou um cristão, alguém que ama e teme a Deus. Ele acabou de me acordar. E quando eu estava ali perguntando por quê, ele me disse que era por causa de você. Na hora que eu fui pegar e entregar o lanche, até aí eu estou falando só algo genérico. Eu falei, mas o pior é que você sabe muito bem quem é ele. Virou as costas para ele. E é por isso que você está nessa miséria. Eu falei, mais do que encher seu bucho, Deus quer lembrar para você quem ele é, o quanto ele se importa. E que ele quer cuidar de você de um jeito que você deixava antes e já não deixa mais. Você acha que é mais fácil pregar o evangelho para uma pessoa dessa com fome, revirando a lata do lixo, dando comida, ou só passando e falando, Jesus te ama? Agora você imagina se hoje, de acordo com o último censo, nós somos 55 milhões de evangélicos. Se esse fosse o nosso estilo de vida, eu vou transbordar, eu vou abençoar, eu vou transbordar, eu vou abençoar. Um gesto para um gesto para outro, um estilo de generosidade. De vez em quando, a gente sempre vê um outro fazer um comentário. Todo dia eu falei, não, Subirá fala bastante dessas coisas porque quer arrecadação. Eu falei, se você questiona a nossa integridade, nem deveria estar nessa casa. O que dizer dar dinheiro aqui? Aí eu digo, então arruma outro lugar para fazer, mas faça. Não deixe de fazer o que te faria crescer e romper espiritualmente, por simplesmente achar que estão querendo usar o seu recurso. Então eu tenho dito para algumas pessoas, faça em qualquer outro lugar, mas faça. Porque isso vai mudar a sua revelação de Deus. Vai poder manifestar a revelação de quem Deus é para aqueles que não conhecem. E acredito que não vai afetar só a vida financeira, porque quando essas bênçãos vêm com a mentalidade correta, elas viram um sistema de retroalimentação que nos permite fazer cada vez mais e mais e mais. Generosidade deveria ser um estilo de vida que todos nós deveríamos abraçar. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Tiago capítulo 4 verso 8, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, diz: cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Eu quero tomar essa primeira frase do verso 8, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. A revista atualizada, a clássica, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A versão fácil de ler, ela apresenta um sinônimo: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Não importa qual seja a variação de tradução que a gente use, o que você vai encontrar em comum aqui é o elemento reciprocidade. E o tema da minha mensagem hoje é a reciprocidade de Deus. Eu falei a respeito desse assunto em 2012. Todo dia alguém falou: pastor, que memória é essa? Eu falei: memória é coisa nenhuma. Às vezes eu bato lá na internet, eu vejo qual foi a data que nós subimos, né, a mensagem. Então é impossível a gente lembrar tudo que falou e exatamente quando. Mas
Em 2012 eu falei a respeito disso e esses dias eu fiquei chocado constatando há quanto tempo eu não mexia no assunto. Embora muitas vezes a gente pega uma parte de uma mensagem, põe dentro da outra, muda a roupagem, tenta falar as mesmas coisas, os mesmos princípios. Se há algo ao qual eu tenho dado importância nos últimos anos é enfatizar a responsabilidade humana, né? Não apenas o elemento do livre-arbítrio, mas a responsabilidade do homem na dinâmica de relacionamento com Deus. E quando nós falamos de reciprocidade, a definição de reciprocidade no dicionário é o ato de ser recíproco. Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu, mas você vai consultar o dicionário, você fala, agora eu preciso descobrir a definição da definição que eu li, né? O ato de ser recíproco. E o que é recíproco? O dicionário define como aquilo que se dá ou se faz em recompensa de coisa equivalente, ou seja, mútuo. Então, reciprocidade é mutualidade. Deus basicamente está dizendo, vou espelhar seu comportamento. Se você se chega a mim, eu me achego a você. Se você se aproxima de mim, eu me aproximo de você. Por conseguinte, aplicando a lógica, se você não se aproxima de mim, eu não me aproximo de você. Eu sei que a gente precisaria de tempo se fosse detalhar, mas podemos fazer uma distinção entre o comportamento de Deus em relação ao homem antes e depois do encontro com Cristo por meio da conversão. Né? Alguém pode alegar, mas a Bíblia diz onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? A Bíblia diz nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Existe sempre um movimento inicial de Deus oferecendo graça, nos atraindo a Ele, mas existe uma necessidade que a gente interage e corresponda. E Deus, Ele interage com a nossa própria interação. Esse princípio, ele está em toda a Bíblia. Eu particularmente amo ler e estudar a Bíblia, procurando assuntos que são recorrentes, encontrando aquilo que a gente possa classificar como padrão. E a reciprocidade de Deus em relação ao homem na Bíblia é um padrão, né? Alguns às vezes questionam, e a soberania de Deus fica onde? Né? Quase como quem diz, você está fazendo de Deus um refém do comportamento do homem. Eu digo para as pessoas, em primeiro lugar, não estou fazendo nada. Quem decidiu que fosse assim foi o próprio Deus soberano. Foi Ele que instituiu a lei, foi Ele que fez as afirmações, foi Ele que fez as declarações. Nós apenas estamos lendo a palavra de Deus e trazendo a informação que Ele queria que nos alcançasse. E normalmente eu digo para as pessoas, segundo, o Deus soberano é soberano do jeito que Ele quer, não do jeito que você gostaria que fosse, né? Então, se Deus tivesse ser soberano do seu jeito, Ele seria refém do seu conceito de soberania. Então, as pessoas às vezes criam tantas dificuldades para não aceitar aquilo que aparece de forma clara, explícita na Bíblia. É lógico que essa lei não anula a soberania de Deus, ela a reflete, porque foi Ele que estabeleceu. Ela não afeta necessariamente elementos do propósito de Deus. Não estou falando que você escolhe o tipo de dom, de ministério, essas atribuições são dadas a Deus. Você não escolhe necessariamente tudo o que você vai viver. O livro de Tiago diz lá no capítulo 4, dos versos 13 a 15, vocês que dizem, hoje ou amanhã, né, moraremos em tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser. Agora, onde quer que Deus queira te colocar geograficamente, onde quer que Deus queira te colocar ministerialmente, em termos de dom e de propósito, a intensidade do seu relacionamento com Ele, a dimensão da sua frutificação, não depende de um ato unilateral de Deus. Depende de você, depende das suas atitudes. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Então, vamos começar falando do trato de Deus conosco. Eu não sei você, mas eu me lembro de uma época na minha caminhada com Deus, onde quando eu ouvia testemunhos de intervenção de Deus, eu sempre sentia um misto de alegria com tristeza. Alegria por perceber, Deus ainda faz, está acontecendo hoje, né? Isso sempre traz uma certa esperança para o nosso coração. Mas o misto de tristeza era, não acontece comigo, só com os outros. E aí vinha, ao mesmo tempo que aquela esperança de é possível, aquela frustração, mas parece que Deus faz para os outros e não faz para mim. E eu percebo muita gente estacionada nesse lugar de frustração, sem a compreensão de que Ele pode intencionalmente provocar manifestações maiores de Deus na sua vida. Então, para você que anseia mais de Deus, eu quero que você entenda a sua responsabilidade, como você pode intencionalmente caminhar para esse lugar. Em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, Deus diz assim, eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, eu desprezarei. Do que é que Deus está falando? Mutualidade.
Reciprocidade. Ele diz: você me honra, eu te honro de volta. Você me desonra, eu também te trato com desonra. Ou seja, se nós entendemos que isso não é uma informação, isolada num canto da Bíblia, não se trata apenas, já temos uma segunda repetição, mas é um padrão ao longo de toda a Escritura. Eu não quero esgotar o assunto, mas eu quero te dar vários exemplos bíblicos de como esse princípio é apresentado, sustentado por Deus. Por exemplo, em Levítico, no capítulo 26, Deus está falando a respeito do momento em que o povo se afastasse dele, pecasse contra ele e que haveria juízo. O juízo, na perspectiva do entendimento bíblico, tem que ser visto não como Deus agindo com birra, fazendo pirraça tipo criança. Você não me tratou bem, eu também vou acabar com a sua raça. Nós precisamos entender a revelação de Deus, que até o juízo é uma expressão do amor, da bondade de Deus, chamando o homem a um lugar de arrependimento e conserto. Mas Deus diz o seguinte, depois de anunciar o juízo que viria se pecarem, ele diz em Levítico 26, 23, se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, outras versões dizem contrários a mim, verso 24, eu também serei contrário a vocês, e eu mesmo os ferirei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Então o que é que Deus está falando aqui? Novamente, mutualidade. Se vocês forem contrários a mim, eu serei contrário a vocês. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, nós temos uma palavra profética liberada durante o reinado de Asa. Verso 1 e 2 de 2 Crônicas 15 diz assim, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse, Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. 3 afirmações na sequência, falando de reciprocidade. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se vocês o buscam, ele se deixa achar. Mas se vocês o deixarem, ele também os deixará. Cada uma das 3 afirmações reflete o mesmo princípio de reciprocidade. E esse trato de Deus conosco precisa ser entendido. E qual a razão de Deus comunicar isso? Ele não espera que apenas a gente possa no final da vida fazer uma avaliação e descobrir, então foi por isso que eu vivi dessa forma. Ele quer que você, munido dessa informação intencionalmente, possa dizer, peraí, se eu tratar Deus de forma diferente, eu serei tratado por Ele também de forma diferente. E é isso, exatamente isso, que a Escritura sinaliza. 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando corações se mostrem íntegros, inteiros para com Ele, a fim de que Ele se mostre forte para com esses. Deus vai mostrar a sua força e o seu poder para todo mundo? Não. Ele está procurando onde estão aqueles corações que são totalmente meus. Onde estão aqueles corações que se voltem totalmente para mim. Para esses eu vou manifestar minha força. Para esses eu vou manifestar o meu poder. Porque quando você trata Deus de forma diferente, Ele também vai te tratar de forma diferenciada. Não importa se abordamos o aspecto positivo, Ele honra os que o honram, ou se abordamos o aspecto negativo, Ele vai tratar com desonra aqueles que o desonram. Nós vamos encontrar sempre a repetição do mesmo princípio. Em Números capítulo 14, verso 24, Deus fala sobre Caleb. Você deve se lembrar que daquela geração que sai do Egito e chega no limiar da terra prometida, Moisés envia antes 12 espias para que pudessem ver a terra e trazer um relatório que empolgasse o povo e dissesse, a terra é o que Deus prometeu. A Bíblia diz que 10 daqueles 12 espias voltam com um relato negativo. Olha, a terra é boa, mas tem gigantes, tem problema, vai ser difícil. E a Bíblia diz que eles desanimaram o coração do povo. Resultado, de uma geração inteira, só 2 homens, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Qual a distinção que a Bíblia faz entre os 2 que entraram e o resto de uma geração que não entrou? Todo mundo tinha o mesmo Deus. Todo mundo tinha a mesma promessa. Todo mundo estava diante dos mesmos desafios. Então, se todo mundo tem o mesmo Deus, a mesma promessa e o mesmo problema, por que é que 2 superam e o resto de uma geração não? Atitude. Eu e você precisamos entender que o trato de Deus conosco está relacionado às nossas atitudes, e isso tem a ver com reciprocidade. Tanto uma disposição de honrá-lo, como a questão de fé, e eu quero abordar as 2 coisas aqui. Há um momento onde Deus fala especificamente sobre Caleb, Números 14, 24. Ele diz, porém, o meu servo Caleb
Visto que nele houve outro espírito, diferente dos que desprezaram a terra. Deus diz, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Deus está dizendo, ele perseverou em me seguir, ele me levou a sério, eu vou honrá-lo. O resto de vocês, não. Então, quando você olha para as escrituras, não importa se você está olhando o registro de uma pessoa, se você olha o relato de um povo, de uma geração, o princípio, ele é sempre o mesmo, reciprocidade. No Salmo 18, versos 25 e 26, nós percebemos que reciprocidade é o que nos leva não só a experimentar as ações de Deus, mas nessa lei, a própria revelação de Deus, ela é baseada na reciprocidade. Então no Salmo 18, 25 e 26 nós lemos, para com quem é fiel, fiel te mostras. A NVI, a Nova Versão Internacional, em vez de usar a expressão te mostras, diz te revelas. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Então olha que interessante. Com quem é fiel, Deus se revela fiel. Para com o íntegro, Deus não se revela fiel. Ele se revela íntegro. Reciprocidade. Para com o puro, Deus não se revela nem fiel, nem íntegro. Ele se mostra puro. Então, ele não vai se mostrar fiel para o puro, ele não vai se mostrar puro para o íntegro, e nem vai se revelar íntegro para o fiel. Embora Deus seja todas essas coisas. Mas por causa da lei de reciprocidade ou mutualidade e de sua atitude e fidelidade, não só permite que você experimente minha fidelidade, mas que você entenda minha fidelidade. Sua atitude e integridade permite que você não só desfrute, mas que você compreenda a minha integridade. Sua atitude e pureza permite ter acesso ao entendimento da minha pureza e, consequentemente, das minhas ações na sua vida. Mas para com o perverso, você não vê uma mutualidade no sentido pleno da palavra. Porque para com o perverso, Deus não se mostra perverso. Por que não? Porque não há perversidade em Deus. Então Deus diz, para você eu não tenho nada para mostrar, mas a minha atitude em relação a você é de resistir. Então algumas versões diz, ao perverso Deus resiste, outra diz, para com o perverso ele é inflexível. Então, de qualquer forma, a nossa atitude, ela determina se teremos ou não a revelação de Deus, mas certamente ela determina qual será a ação de Deus nas nossas vidas. E quando olhamos para a palavra de Deus, esse tipo de informação, eu acredito que ela não é só importante, eu a classificaria no nível de fundamental, de essencial. Por exemplo, Romanos capítulo 2, verso 9, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa o quê? Que Ele ama a todos nós igualmente. Isso significa que Deus não tem filhos prediletos. Eu não admito a ideia de Deus ter filho predileto, a menos seja eu. Aí eu posso abrir uma exceção. Mas salvo isso, não. Então assim, durante toda a minha caminhada com Deus, cada vez que eu vejo alguém que experimentou algo de Deus, eu estou olhando para aquilo dizendo, é um precedente, uma jurisprudência. Deus fez por ele, pode fazer por mim. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos igualmente amados. Esse é um bom momento para você dar um glória a Deus, um amém. Agora, deixa eu te dizer algo, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção, distinção de atitudes. E isso é inquestionável quando olhamos na palavra de Deus. Então vamos, em primeiro lugar, olhar a questão de Deus não faz acepção de pessoas. Em Êxodo, no capítulo 30, nós temos um tipo de oferta específico que é mencionado. Eu quero ler Êxodo 30, do 12 ao 16. Deus orienta Moisés e diz, quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Lá na frente, quando você lê o segundo livro de Samuel e descobre que no censo de Davi, que não só ele fez contrário à direção de Deus, mas não levantou essa oferta, a história termina exatamente com a praga tocando a nação. E Deus já estava dizendo antes, trabalhando esses conceitos de causa e consequência. Então ele diz, vai ter recenseamento, cada um dê sua oferta de resgate. Verso 13, todo aquele que for incluído na lista dará isso, 6 gramas. Isso, na verdade, tem a ver com a prata. E ele diz o seguinte, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Então, essas 6 gramas são oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Olha o verso 15.
O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos quando derem oferta ao Senhor para fazer expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para serviço na tenda do encontro. E será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Ao longo das Escrituras, todas as demais ofertas, elas estão relacionadas com a condição de cada um. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 16, você vai ver Paulo falando, né? Em relação à coleta para os santos, cada um de vocês ponha de parte no primeiro dia de semana, conforme a sua prosperidade. Não era todo mundo que contribuiria exatamente com o mesmo valor. Por quê? Nós temos uma diferença de posse, de aquisição, de poder aquisitivo. Por exemplo, quando uma criança nascia e iria ser consagrada ao Senhor, apresentada no templo, havia uma oferta. Mas essa oferta ela podia variar de acordo com as posses da pessoa. Então, se fosse uma família muito pobre, que não pudesse oferecer, por exemplo, um animal maior para o sacrifício, então seria apresentados 2 pombas, né, ou rolinhas. E você vai perceber que essa foi exatamente a oferta que José e Maria fazem no templo por Jesus, o que indicam que não era uma família de muitas posses financeiras. Então, aquilo que as pessoas ofertariam sempre estava relacionado às suas condições. Mas como a oferta de resgate fala do valor que cada um tem diante de Deus, Deus diz nessa oferta, e essa é a única exceção, Deus diz, o pobre não dá menos e o rico não dá mais. Por quê? Aquela oferta representava o valor de cada um. E Deus está dizendo, aos meus olhos, todo mundo tem o mesmo valor, todo mundo tem a mesma importância. Quem está entendendo isso? Agora, falando ainda de oferta, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, ele traz uma orientação muito clara. E essa orientação apresentada por Paulo é a seguinte: isso afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, na hora de ofertar, expressando o valor que vocês têm diante de Deus, todo mundo dá a mesma coisa. Porque Deus não faz acepção de pessoa, mas preste atenção. Em qualquer outra oferta que não diga respeito ao valor de vocês, quem semeia mais, vai colher mais. Quem semeia menos, vai colher menos. Quem não semeia, não vai colher. O que é que Deus está dizendo? Eu não faço acepção de pessoas, mas eu faço de atitudes. Nós muitas vezes criamos uma bagunça em torno de declarações da Bíblia, como por exemplo a graça, que entre outras coisas fala de um favor que não é merecido. E nós começamos a usar isso como se não houvesse nenhum tipo de sistema na Bíblia de recompensa a nada daquilo que se faz. O que também é atacar e contradizer as Escrituras. Se por um lado a Bíblia diz que salvação é pela graça, que não vem das obras para que ninguém se glorie, por outro lado o tempo todo Deus diz, de acordo com as suas obras será a sua recompensa. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu farei por você algo proporcional àquilo que você faz por mim. E quando ele está falando de colheita financeira, ele diz é na proporção do plantio. Porque esse mesmo Deus, que em alguns momentos está manifestando o favor, a graça imerecida, em outros momentos está declarando todo mundo tem valor aos meus olhos, ele também tem, como um dos seus atributos, a justiça. E muitas vezes nós deixamos de pensar nesses termos, que Deus vai nos tratar exatamente de acordo com a forma como nós o tratamos. Eu acredito que quando a gente começa a enxergar e perceber essas coisas, essa percepção pode nos ajudar intencionalmente, mudar a forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, há mais de 20 anos atrás, quando plantamos a primeira das comunidades Alcance, que começou em Irati, eu lembro que eu me mudei para lá, né? Eu e Kelly, na época, abraçamos um desafio de fé e não apenas nos mudamos para Irati sem nenhum tipo de sustento, mas nós levamos outras 6 famílias conosco para nos ajudar na implantação da igreja. E eu lembro que aquilo era um desafio. Então a gente abriu mão de tudo que tinha. Desfizemos, vendemos nossa casa, carro, algumas das coisas que tínhamos, reservas, e dissemos, vamos investir nesse projeto. Nós queremos ver o reino de Deus funcionando. E a partir daquele momento, nós criamos um código com aquelas famílias, né? A gente queria viver estilo o livro de Atos. A Bíblia diz que eles dividiam tudo conforme a necessidade. E durante um bom tempo,
o nosso estilo de vida era o seguinte: tudo que entrava a gente dividia com aquelas famílias. Então o miojo dividia por igual, o Nescau por igual. Nescau era luxo naquela época, né? O achocolatado, vamos falar assim, né? A única exceção que a gente tinha é famílias que têm crianças pequenas podem ser beneficiadas quando aparecer uma bolacha, e outros que não têm crianças vão ser avaliados de acordo com tem ou com a idade. Mas salvo isso, a gente tratava tudo por igual. Mas eu lembro de uma viagem que eu fiz, e antes de eu chegar no meu destino, eu tive inúmeros problemas. O carro quebrou, tive que deixá-lo no meio do caminho numa oficina consertando, tive que alugar outro carro. Quer dizer, as despesas de viagem já tinham aumentado exponencialmente, mas não falei nada para ninguém. Eu simplesmente só queria resolver a situação, falei, depois eu penso. Quando eu cheguei no primeiro de vários destinos, eu ia pregar em 3 cidades de um determinado estado. O homem de Deus que eu estava visitando é um profeta daqueles que parece ser o das páginas do Antigo Testamento, daqueles que revela até a sombra, né? E quando eu cheguei, apesar de não ter falado nada, eu lembro quando entrei na casa dele, ele falou assim para mim: cara, eu tenho uma palavra de Deus para você, e pode ser que você não goste, mas Deus mandou te falar isso quando você chegasse. Ele falou: a primeira coisa que ele mandou te falar é que nessa sua viagem, tudo que vai entrar não vai cobrir nem suas despesas, você vai voltar no vermelho, no prejuízo. E não é porque as pessoas não vão te tratar bem, você vai ter despesas como nunca teve, e Deus está permitindo isso tudo acontecer para chamar a sua atenção. Eu estou pensando, ele ainda nem sabe de nada, mas a coisa já estava acontecendo. Ele olha para mim e diz assim, e ele disse que vai permitir isso por você largar a mão de ser besta. Ele não foi nada polido. Ele disse, porque você quer ser mais justo do que Deus. Ele falou assim para mim: Deus me disse que tudo o que você recebe, você está dividindo por igual com todas as famílias que estão à sua volta. Mas a questão é, essas famílias que estão com você, plantaram a mesma coisa que você plantou? Porque se eles não plantaram, eles não têm direito de colher o que você está colhendo. E você está tentando ser mais justo que Deus. Eles partilham de uma colheita, sem ter participado da semeadura. Ele falou assim para mim: você tem crédito diante de Deus, porque semeou. Mas para você aprender, Deus agora vai limitar. Ele falou assim: vai fechar a torneira para o seu lado. Ele vai começar a te dar coisas muito valiosas, porém indivisíveis. Porque você está prejudicando essas pessoas quando não ensina a eles a intencionalidade que você pratica. Eu voltei para casa e falei: gente, parece que Deus acabou com a festa de vocês. Eu falei: nenhum de vocês está plantando o que nós estamos plantando. Vocês estão se doando aqui no trabalho, e eu acredito que vocês merecem ser honrados. Mas eu acredito que Ele quer que vocês entendam um princípio que tem funcionado para mim e para Kelly. Eu falei: e os próximos anos, aqueles vocês não entendem isso nessa conversa, vocês vão perceber olhando para a nossa vida, tudo que Deus vai fazer por nós. E eu espero que pelo menos vocês possam entender depois com atraso, mas que vocês entendam os princípios. Sabe, de fato aquilo tudo que ele disse começou a acontecer. Nós começamos a ser abençoados com coisas preciosas, mas que não dava para dividir. E aquilo começou a chamar a atenção daquelas pessoas, e o testemunho que eu tenho de muitos deles foi que de fato eles acordaram e disseram: peraí, nós não só podemos, mas nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Quem está entendendo? Porque as pessoas, como eu falei, elas pegam uma parte da doutrina em detrimento de outra. Outro dia um cara falou assim para mim: eu não entendo sua dedicação a Deus. Eu falei: por que não? Ele falou assim: você... Deixa eu tentar reproduzir o mais perto do que ele falou. Ele falou assim: eu acho que você ainda não entendeu a revelação do amor incondicional de Deus. Eu falei: então me ajude a entender. Ele falou assim: nada que você fizer de bom vai fazer com que Deus te ame mais, e nada que você fizer de ruim vai fazer com que Deus te ame menos. Eu falei: uau, essa é a grande revelação que está faltando na minha vida. Eu falei: isso eu ensinei para meu filho uns dias atrás. Eu não estava nem falando de Deus, estava falando de mim. O Israel tinha em torno de 11 anos de idade, e eu fiz uma aventura que Dona Kelly, mãe do garoto, minha esposa, pedagoga, não aprovou. Eu fiz ele faltar praticamente uma semana de aula para me acompanhar numa viagem. Era o início do ano, falei: recupera isso aí, eu estou ficando longe demais, eu quero ter tempo, né, com a família, vou trazer todo mundo. Ele é o que estava na idade da matéria ser mais desafiadora. Quando nós voltamos, o professor deu uma prova surpresa em cima do conteúdo que ele perdeu. Ou seja, eu sabia que ele tinha ido mal. Então alguns dias se passaram e meu filho entra em casa. Naquela época do mês que eles estão trazendo o boletim escolar. Pela linguagem corporal, cabeça baixa, não tinha coragem de me encarar nos olhos, as pernas tremendo que nem vara verde na hora de falar comigo, eu já saquei o que tinha acontecido.
E como ele mal conseguia falar de nervoso e de medo, eu falei, por acaso você tem na sua mochila um boletim que tem uma nota vermelha? Deus te revelou, pai. Eu falei, não, foi tu mesmo. Mas ele estava tão assustado, com tanto medo, e eu não conseguia falar com ele. Eu falei, filho, para. Eu falei, eu amo você. Ele falou, eu sei. Eu falei, você sabe, mas não entendeu. Eu falei, o meu amor por você é incondicional. Eu te amo porque você é meu filho. Eu não te amo pela sua performance. Falei para ele, nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Pensa numa cara de alívio estampada no rosto do piá. Só que logo depois do alívio, o ar começou a mudar para uma cara de malandragem. E ele não precisava falar para eu saber o que ele estava pensando. Ele estava pensando alguma coisa mais ou menos assim. Então liberou geral. Porque se nada que eu fizer de bom vai fazer o senhor me amar mais, e nada que eu fizer de ruim vai fazer me amar menos, por que é que o meu comportamento tem que ser diferente? Mas quando eu vi a carinha mudando de alívio para malandro, eu falei para ele, eu já sei o que você está pensando aí, então deixa eu te explicar algo. O meu amor por você fala do valor que você tem por mim. Agora eu espero que eu também tenha valor e importância para você. E esse é um outro assunto que se chama agradar. Se você quiser me agradar, sua boa atitude vai funcionar. Se você quiser me desagradar, sua má atitude vai produzir resultado, independente do tanto que eu lhe amo. Aí as pessoas hoje em dia ficam falando de um amor condicional, incondicional de Deus, como se justificasse, viva de qualquer forma. Deixa eu te dizer algo. O que determina o seu destino não é o amor incondicional de Deus, são suas atitudes. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus fez Deus oferecer salvação para todo mundo. As pessoas serão salvas porque Deus as ama? Não. A Bíblia diz para que todo aquele que nele crê. Então é salvo quem crê. E quem não crê, o verso 18 de João 3 diz, condenado. Então você tem gente indo para o inferno que Deus ama incondicionalmente. Mas mesmo seja incondicionalmente amado por Deus, vai se lascar. Por quê? Porque a sua maneira de tratar Deus não foi correta. E nossas atitudes vão influenciar e determinar o nosso destino. Quem está entendendo a diferença? Então eu falei para aquela criatura que estava me questionando, dizendo que não tinha revelação. Eu falei, o amor incondicional de Deus fala do valor que você tem para Ele. Sua disposição de agradá-lo, porque isso é doutrina bíblica, gente. Jesus diz em João, no capítulo 8, no verso 29, falando do Pai, ele diz, eu faço tudo o que lhe agrada. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 1, Paulo diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então eles ensinavam um estilo de vida, qual era o padrão do cristianismo, e ele diz como devem viver e agradar a Deus. Ele diz, e efetivamente estão fazendo que vocês continuem progredindo cada vez mais. Então você vai ver Paulo dizendo em Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A Bíblia dizendo em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Há toda uma doutrina na palavra de Deus sobre agradá-lo. O amor incondicional dele para comigo e para com você fala do valor que nós temos diante dele e de um Deus que não faz acepção de pessoas. A doutrina de agradá-lo fala da importância que ele tem para nós e de como nossas atitudes vão gerar consequências e vão afetar o nosso destino. Essas duas coisas não podem ser apresentadas de forma isolada. Elas têm que ser entendidas de forma combinada e a verdade está no todo e não apenas em uma ou outra parte. Quem está entendendo, diga amém. Deixa eu correr aqui. Segundo lugar, o desdobramento do trato de Deus conosco. Eu quero destacar uma ideia e um conceito. Quanto eu e você vamos experimentar de Deus? Essa decisão não é unilateral da parte do Senhor. A verdade é que o limite não está em Deus. Se Deus é onipotente, pode todas as coisas, operar todo tipo de milagre, de intervenção, todo e qualquer nível de conquista, a pergunta, o limite está em quem? Eu aprendi isso quando ainda era um adolescente, prestes a entrar ali naquela fase da juventude, que o limite não está em Deus, o limite está em nós. E é importante que você saiba disso. Se você puder, falar para algum vizinho ao seu lado, aí mesmo que você não conhece, fala, você é o limite. Ou seja, o mover de Deus será na minha e na sua vida do tamanho da nossa fé. As pessoas precisam parar de achar que Deus responde necessidade. Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Então deixa eu explicar isso. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 3, verso 23, todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. O homem já nasce em pecado, separado de Deus, sentenciado ao inferno e precisando de salvação. O que Deus seja louvado nos foi providenciado em Jesus. Agora, as pessoas não são salvas porque precisam de salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo. Então a pessoa não é salva porque precisa de salvação. Ela é salva se ela crer. Porque Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Mas aí o que acontece? Você tem um crente com necessidade financeira. Ele fica murmurando diante de Deus, mas eu estou precisando e o Senhor não faz. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Aí você tem um crente que está com a necessidade na área da saúde física. E ele está lá dizendo, eu preciso de cura e o Senhor não faz. Mas Deus não responde necessidade, Ele responde fé. E fé é algo que eu e você precisamos entender que existe intencionalidade. Não só em exercitar a fé, mas em fazer a nossa fé crescer. Então, se eu e você vamos experimentar de Deus algo que é proporcional, dimensional à nossa fé, e queremos mais, mas não investimos no crescimento da nossa fé, como é que nós vamos chegar lá? Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Uma vez perguntaram para alguém, era um ministro com muito resultado nessa área de cura, mas ele nunca chegava orando de cara com os enfermos. Ele gastava dias, às vezes semanas, em campanhas de ensino, fundamentando as pessoas na palavra antes de começar a orar. Um dia perguntaram para ele, por que você acha que alguns crentes têm tanta dificuldade para receber a cura? Ele disse, porque eles alimentam o corpo com 3 refeições quentes por dia, mas alimentam o espírito com um sanduíche frio por semana. Basicamente, como eu ouvi um dia alguém declarar, o que falta para muito crente é vitamina B, Bíblia. Sem fé, eu e você não iremos muito longe. O que Deus fará na minha e na sua vida é do tamanho da nossa fé. Segundo Reis, capítulo 13, é um de muitos exemplos. O profeta Eliseu dá uma palavra profética para o rei Joás, dizendo, olha, você vai exterminar o seu inimigo em Afeca até os consumir. Deus vai dar vitória completa. Ele diz para ele, atira no chão. O homem atira 1, 2, 3. Quando ele para, é a hora que eu imagino um Eliseu dizendo, por que parou? Parou por quê? E diz, 5 ou 6 vezes você tinha que ter ferido o chão. E diz, então você teria ferido o inimigo até os consumir do jeito que Deus prometeu. Aí ele olha e diz, agora só vai ferir 3 vezes. O que é que o céu estava dizendo para aquele homem? Algo parecido com o que Jesus dizia no seu ministério terreno. Seja feito conforme a sua fé. Se eu e você não compreendemos que estabelecemos limites e que nós podemos intencionalmente removê-los, nós não vamos muito longe. Romanos capítulo 5, verso 2, nos mostra que pela fé nós temos acesso à graça. Tudo aquilo que é disponibilizado na graça só tem um acesso, fé. Agora, quanto de fé eu e você iremos manifestar depende da nossa decisão de crer e confiar em Deus e de alimentar e exercitar a própria fé. Logo, não importa o assunto que a gente trabalha, eu vou dizer que essa lei, ela sempre se repete, é recorrente. Nós passamos o mês de setembro aqui ensinando sobre vida no Espírito. E eu lembro que uma das ênfases que demos foi Ezequiel 47, falando sobre o rio de Deus, dizendo, é você que entra no rio, não é o rio que invade a sua vida. Quanto mais você afunda, quanto mais você se entrega, mais controle ele assume, reciprocidade. Terceiro e último lugar, diz respeito a valorizarmos ou cuidarmos dos interesses de Deus. Eu acredito que esse também é um entendimento que precisa encher o meu e o seu coração e nos levar a atitudes de intencionalidade. Eu quero ler textos tanto do Antigo Testamento como do Novo e mostrar que o padrão se sustenta, não importa se falamos da Antiga ou da Nova Aliança. Em Êxodo, no capítulo 34, Deus diz o seguinte no verso 23, 3 vezes por ano, todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Então, de todas as festas de Israel, 3 eram destacadas como principais. Dessas 3, aí tem Páscoa, Tabernáculos, Pentecoste. Deus está dizendo, todo mundo nessas datas fixas anuais, todo homem tem que subir diante do Senhor. Quero subir diante do Senhor e ao templo em Jerusalém. Isso começa na época do tabernáculo, que esteve em outros lugares, e depois, obviamente, o templo seria construído em Jerusalém. Deus está dizendo, todo mundo tem que fazer isso. Agora, pensa comigo. Deus está falando isso a um povo que está saindo do Egito, vai conquistar a terra, vai travar guerra contra os seus inimigos, mas 3 vezes ao ano eles têm que interromper a guerra,
virar as costas para suas propriedades, deixá-las desguarnecidas, porque nem todas as mulheres e crianças eram obrigados a ir, mas todos os homens eram, e da perspectiva militar, deixar tudo vulnerável para ir adorar a Deus e voltar depois. O que você acha que essa gente, com a mentalidade de guerra que estavam vivendo, ia pensar? É ruim que nós vamos deixar tudo para trás, desguarnecido, desprotegido, para ir lá fazer festa diante de Deus? E Deus se antecipa, verso 24, dias do 34. Porque expulsarei as nações diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Deus está dizendo, presta atenção. Se vocês me colocarem em primeiro lugar e subirem para me adorar, eu vou guardar as terras de vocês. Ninguém vai se meter com aquilo que é de vocês, porque enquanto vocês cuidarem dos meus interesses, eu cuido de vocês. Quem está entendendo? Agora, qual a diferença disso e a declaração de Jesus em Mateus, no capítulo 6, no verso 33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisa é essa que Jesus está falando? Se você olhar o contexto, desde o verso 25, Jesus está falando a respeito de não ficarem preocupados ou ansiosos quanto ao que irão comer, beber, em relação ao corpo, ao que irão vestir. Ele está dizendo, se você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar dos seus interesses. Então busca o reino de Deus e você vai ver o cuidar de Deus se manifestando, vindo a reboque em todas essas outras áreas. O que é que nós temos aqui? Mais uma vez, mutualidade. Deus está dizendo, você leva a sério o que é do meu interesse, o que é importante para mim, e eu faço o mesmo em relação a vocês. O problema é que muitas vezes a gente acaba andando na contramão desses princípios. E assuntos como da semana passada, quando a gente fala de calcular o custo de construir a torre, a gente acha que é só calcular o preço da entrega, mas a gente tem que calcular os resultados. Então quais são os resultados de um nível de entrega mais profundo? Um nível de intervenção de Deus igualmente maior na nossa vida. Deus não pede um nível de entrega profundo porque Ele é uma criatura meramente exigente, egoísta, com um ego enorme que diz eu preciso de toda a atenção de vocês. Deus é absoluto e completo nele mesmo. Deus não precisa da minha e da sua entrega. A minha e sua entrega a Ele será benéfica a nós. Vai trazer equilíbrio na nossa vida, porque vamos construir em cima de fundamentos duradouros, vamos construir em cima de valores corretos, e Deus está dizendo, eu vou fazer mais na sua vida. O problema é que o ser humano, desde lá do início do Éden, ele acha que sempre consegue ter uma ideia de como desfrutar melhor da vida fora do padrão de Deus. Então Deus está dizendo, você pode comer de todas as árvores, essa aqui não, se comer vai dar ruim. Aí o diabo vem tentar o homem e diz, Deus está escondendo o ouro. Na verdade, Ele não quer que você experimente o que realmente é bom. Eu fico me perguntando, quem em sã consciência vai achar que a voz de maior credibilidade é a do Satanás e veio da de Deus? Mas por que aquilo encontra um coro dentro do próprio homem? Eu acho que eu consigo algo melhor do que o que Deus está me proporcionando. Ele simplesmente dá ouvidos àquilo. E muitas vezes nós temos limitado tudo aquilo que Deus disponibiliza por causa de atitudes são egoístas. Eu e você precisamos crer, sem um pingo de desconfiança, que Deus deseja o nosso melhor. Mesmo no momento onde Israel tinha se afastado de Deus, estava colhendo as consequências, sendo julgado como nunca tinha sido, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus está dizendo, até enquanto corrijo, estou tentando trazê-los de volta para mudar a sorte de vocês. E nós precisamos crer nisso. Mas o livro de Ageu nos mostra o princípio oposto. Eu falei de 2 textos, onde quando colocamos Deus em primeiro lugar e cuidamos dos interesses dele, Ele cuida do que é do nosso. O livro de Ageu fala do mesmo princípio, mas mostra outra perspectiva. Quando desvalorizamos as coisas de Deus, Ele também nos trata com reciprocidade. Abra comigo no livro de Ageu, e sim, tem esse livro na Bíblia. Talvez fique mais fácil você pegar o Evangelho de Mateus e voltar 3 livros para trás. Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, aqui, lei de causa e consequência. Por causa do que o povo está falando, Deus vai reagir. Por isso a palavra do Senhor veio
por meio do profeta Ageu, dizendo... Então deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos colocar um pano de fundo. Ageu está profetizando no período pós-exílio de Babilônia. A nação de Israel tinha sido levada em cativeiro pela Síria e a nação de Judá, o reino do sul, junto com Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia. Deus disse que o cativeiro babilônico, por meio do profeta Jeremias, teria duração de 70 anos. E Deus deu todas as razões. Agora, no final do período, esse povo está voltando para a terra. A cidade de Jerusalém está sendo reconstruída. As casas estão sendo reconstruídas. Mas a casa de Deus está abandonada. E o povo está justificando. Não chegou a hora de cuidar da casa de Deus. Verso 4. Qual foi a palavra de Deus? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. A NVI diz, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus diz, dá uma olhada à volta. Eu vou ajudar vocês a entender o que é que está acontecendo. Aí ele explica, verso 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem a roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Bem moderno esse texto. Bem contemporâneo essas informações. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Verso 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Deus está dizendo, não foi Satanás, fui eu. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Ele diz, vocês cuidam dos seus interesses, mas não cuidam do meu. E depois espero que eu cuide dos interesses de vocês. Deus está dizendo de jeito nenhum. Olha o verso 10. Por isso, causa e consequência. Por isso os céus retêm o seu orvalho, a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O verso 12 vai mostrar que o povo vai atender a voz do Senhor. Começando o governador, o sumo sacerdote, até o povo. A Bíblia diz que eles atenderam a voz do Senhor, que o povo temeu o Senhor. E a Bíblia diz que há um despertamento e eles começam, de fato, um posicionamento para reconstruir a casa de Deus. Então vamos valorizar o que é do interesse de Deus. Depois a gente cuida do nosso. Qual foi a resposta de Deus? Vamos pular para o capítulo 2, verso 15. Deus diz, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele dia. E Deus está falando de um dia específico onde a obra começou. Deus diz, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Lembrando aqui mais uma vez que o propósito do juízo ainda é expressar misericórdia, é estabelecer conserto e trazê-los para a parte boa da lei da reciprocidade. Mas Deus diz no verso 18, por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, Deus está dizendo, pode marcar na folhinha, no seu calendário, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, traduzindo, onde vocês pararam de colocar suas coisas em primeiro lugar e colocaram a minha, Deus diz, desde esse dia, considere o seguinte, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romazeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Então o que Deus está dizendo? Se você não me coloca em primeiro lugar, não prioriza minhas coisas, meus interesses, não vou fazer por você. Mas se você mudar e com intencionalidade me colocar em primeiro e cuidar dos meus interesses, eu vou cuidar dos seus. Quem está entendendo? Sabe, gente, nós precisamos parar de fantasiar a vida cristã e parar de achar que as coisas acontecem de forma meramente espontânea, aleatória, ou que Deus trabalha com algum sistema de sorteio em relação ao que Ele vai fazer na vida de cada um. Nós precisamos entender que todo esse volume de informações, acredito, eu estou resumindo e muito o assunto, todo esse volume de informações só tem um propósito, provocar em mim e você resposta. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e entender que Ele honra
aqueles que o honram. Ponto final. Deus não estabeleceu um mero sistema de troca, mas inevitavelmente nós não podemos negar que a Bíblia tem um sistema claro de recompensa. Eu sei que alguns crentes, eles preferem acreditar que o céu tem um sistema socialista e que no final todo mundo vai chegar e tem a mesma recompensa. Mas Deus está dizendo que não é assim. Cada um será recompensado de acordo com as suas obras. Então Deus está dizendo, se você fizer mais por mim, eu vou fazer mais por você. Então o galardão, recompensa de salvação é a mesma coisa para todo mundo. Mas a Bíblia fala de pessoas que serão salvas, mas não terão a recompensa que outros que trabalharam direito terão. Porque Deus tem um sistema de justiça e de recompensa. Isso não significa que a salvação seja obtida por mérito. Ela só é obtida pela fé e por causa dos méritos de Cristo e do que Ele fez por nós. Mas Deus tem todo um sistema de recompensas dentro do pacote da salvação, que eles estão relacionados ao nosso comportamento. E entendendo essas coisas, nós podemos intencionalmente, voluntariamente dizer, eu escolho viver uma vida diferente, eu escolho honrar a Deus e ser honrado por Ele. E quando você começa a viver dessa forma e remover limites e entrar num lugar mais profundo em Deus, onde a sua própria fé cresce, e a sua fé crescendo, as intervenções de Deus também, isso se torna um ciclo progressivo, uma espécie de bola de neve, aumentando e aumentando e aumentando. E eu quero dizer para você, há um lugar extraordinário para ser vivido em Deus. Nenhum de nós precisa se conformar com um lugar de mediocridade. Mas não importa o que você esteja vivendo, Deus de alguma forma está o tempo todo tentando dizer, você determina até onde você vai. Isso não significa, como eu falei antes, que nós vamos escolher algumas coisas. Então, por exemplo, 1 Coríntios 12 diz, o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Não sou eu que escolho o dom. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons. Então, mesmo aquilo que Deus disponibilizou, eu tenho uma responsabilidade de buscar. E na medida da minha entrega, eu determino qual é a intensidade que eu vou experimentar do dom que Deus me deu. Eu posso não escolher o dom, mas a intensidade da manifestação depende da minha rendição, depende da minha entrega. E ao longo de toda a Escritura, nós vamos percebendo essa verdade. Então eu não estou aqui dizendo que Deus é refém de todas as suas escolhas, mas que Ele estabeleceu uma lei espiritual, que é a lei da reciprocidade, e que eu e você precisamos não só entender, mas navegar com intencionalidade nessas águas, dizendo, é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de cada um de nós. E nós vamos fazer isso. Então, quando falamos já, como no domingo passado, de um profundo compromisso com Deus que precisamos ter, não estamos apresentando um Deus que é exageradamente exigente. Estamos falando de um Deus que estabeleceu um sistema, valores e princípios para que Ele possa fazer muito mais na nossa vida. Nós temos que entender os princípios e nos relacionar de forma correta com eles. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos e pedimos graça e favor do alto. Nós precisamos mais do que um momento de compreensão da Tua palavra que depois caia no esquecimento. Nós precisamos mais do que um impacto meramente emocional. Nós oramos por despertamento, nós oramos por um nível de compreensão e entendimento espiritual da Tua palavra que não produza apenas uma análise rápida, atropelada, expressas no final de culto, mas que nos leve a de fato avaliar não só os princípios da Tua palavra, mas qual tem sido a nossa forma de agir. Sabemos que enfrentar circunstâncias difíceis não significa que as causas sejam sempre as mesmas, mas nós te pedimos que o Teu Espírito possa guiar cada um ao lugar de entendimento e compreensão de que podemos mudar a nossa sorte, podemos mudar significativamente não só o relacionamento com o Senhor, mas as consequências que serão determinadas pelas nossas escolhas. Elas podem ser mensuradas, elas podem de fato ser escolhidas e provocadas de uma forma muito intencional. E nós oramos por graça, por entendimento, compreensão e aplicação do alto, para que possamos viver isso tudo de maneira que te honre, que te exalte, que te glorifique e que inspire muitos outros a uma entrega maior e mais profunda ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.